Eu assim o convido para estar assim levando a palavra do Senhor neste momento. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam abundantemente e plenamente multiplicadas. Nós estamos no domingo que é definido pelo calendário do nosso país como o domingo da ressurreição dentro dos festejos pascais. E nós ouvimos pela manhã uma mensagem alusiva à Páscoa como no seu Gênesis, lá em Êxodo capítulo 12, a Páscoa com todo o seu simbolismo, com toda a sua representação, com tudo quanto ela importou e significou para os judeus. E o nosso objetivo nessa tarde, nesse culto que prestamos a Deus, é falar do cristão e a Páscoa, a sua relação com a Páscoa. E para isto, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. O texto para nossa instrução e reflexão nesta tarde. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versos 7 e 8. Veja comigo o que diz o Santo Livro de Deus, a sua palavra inspirada, autoritativa e inerrante, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tome o livro de Deus em suas benditas mãos e acompanhe comigo a leitura desta porção selecionada para esta mensagem. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quero convidá-lo para mais um momento de oração. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, nós nos aproximamos mais uma vez do trono da Tua graça, confiados no sacrifício perfeito, suficiente e eterno do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, o sumo pastor da nossa vida. É por Ele, meu Senhor, por sua mediação, como sumo sacerdote no Teu altar, que nós clamamos agora, que abra-nos o coração para compreendermos a Tua palavra e aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que haja aperfeiçoamento de santidade e de caráter, para que Cristo seja exaltado e glorificado na vida da igreja e para que os eleitos, aqueles por quem Cristo morreu, tenham seus olhos aclarados e compreendam as maravilhas da Tua lei. Que em tudo Jesus, o nosso Senhor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, compreender que há diferenças significativas entre a Páscoa judaica e o que se convencionou como sendo a Páscoa cristã, é o primeiro estágio para entender esta celebração e não esvaziá-la do seu significado ou sentido. A Páscoa judaica foi instituída no Egito, e nós vimos isso aqui na leitura do texto, lá em Êxodo capítulo 12, na parte da manhã, no mês que é definido lá entre os judeus como o mês de Abib, que no nosso calendário são os meses de março ou de abril, a depender de como seja a lua. E ela foi instituída como uma festa familiar, onde um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e sem defeito era imolado, ou seja, sacrificado. Meus queridos,
o objetivo do sacrifício no âmbito de sua instituição foi o de marcar com o sangue do animal imolado os umbrais das portas dos hebreus, para que o anjo da morte preservasse o povo da aliança. Daí provém o conceito etimológico da palavra Páscoa, que significa passar por sobre ou saltar por sobre. Meus queridos, a Páscoa judaica teve inicialmente nas famílias dos hebreus o seu primeiro grupo social. No jantar da Páscoa há alguns elementos que podemos afirmar serem importantes, como o cordeiro assado, como os pães asmos, bem como as ervas amargas. Meus irmãos, no período das celebrações, quando essa festa era celebrada no templo, o cordeiro era sacrificado no próprio local. Contudo, o exílio e destruição do templo em Jerusalém, o segundo exílio, suspendeu por longo período este modelo de celebração. Diante disso, meus queridos irmãos, é possível compreender que a Páscoa judaica indica que Deus poupou Israel do extermínio. É possível também perceber que ainda no Antigo Testamento há pelo menos 3 significados para esta celebração pascal. O primeiro, de um sacrifício a partir de uma oferta pacífica, que era o cordeiro de 1 ano e sem defeito. O segundo, uma vítima animal era imolada como parte daquelas celebrações. E por fim, meus queridos irmãos, era realizado um verdadeiro festival, onde os judeus celebravam a redenção daquela condição de escravos enquanto estiveram lá no Egito. Este último conceito, o conceito de um festival, aponta para o que se tornou a Páscoa no ambiente da cultura hebraica, e um festival para celebrar um Deus que visitou e redimiu o seu povo da sua condição. Meus irmãos queridos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios revela ensinos importantes, como a soberania de Deus, como a natureza, a essência da igreja, e a santificação e a ressurreição do corpo, como Paulo trata naquele tratado, nessa mesma carta, lá no capítulo 15. O texto que nós lemos, que é objeto da exposição desta mensagem, revela as entranhas do coração de um pastor que compreende a importância do desenvolvimento da santificação para o seu povo. Perceba comigo que nesta passagem Paulo encoraja os irmãos daquela igreja a assumirem efetivamente o papel no processo de santificação e, consequentemente, o aperfeiçoamento do caráter cristão. Olhamos para a passagem e percebemos, meus irmãos, que fazendo uso do que conhecemos na própria literatura como simbolismos, ele apresenta a festividade pascal como sombra da realidade que os cristãos haviam experimentado através da aliança firmada com Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Debruçados então sobre a passagem lida há pouco, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, veja a afirmação do apóstolo nesta passagem. Ele disse: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Meus queridos, valendo-se da metáfora do fermento, percebam que o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos queridos a fim de que buscassem a santidade na vida cristã de forma mais autêntica e plena, já que não poderiam autenticar a mensagem que conheciam e que verbalizavam naqueles dias,
através de um discurso de pertencimento a Cristo, por outra forma, senão através de uma vida de piedade e santidade, onde os ímpios pudessem enxergar Cristo sendo revelado neles. Meus irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele utiliza a palavra grega zumê, que é traduzida aqui como fermento, e conforme o contexto dessa própria passagem, ela é utilizada pelo apóstolo de maneira metafórica para a corrupção moral, para a corrupção intelectual, inveterada, cujo propósito é o de infectar outros. Nós olhamos para a passagem e percebemos que a ideia de que o fermento em pequenas quantidades tem a capacidade de fazer uma massa se tornar grande e cheia. O apóstolo, então, preocupado de que pudesse haver pessoas no meio daquela igreja que viesse contaminar outras através do seu comportamento dissoluto, indiferente aos valores da Escritura, ele chama a atenção daqueles irmãos, usando exatamente o festival da Páscoa no passado, para revelar-lhes a necessidade da santidade. É assim, meus irmãos queridos, que de fato esta linguagem simbólica, esta linguagem metafórica está recheada de ensinos teológicos que chamam a atenção daqueles irmãos para que vivessem em santidade. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 9, você vai perceber que de fato ele estava preocupado que pelo comportamento de alguns, outros fossem contaminados. Daí essa linguagem apresentada aqui também aos Coríntios. Mas veja, Gálatas capítulo 5, verso 9, o apóstolo disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, como um bom judeu, criado aos pés de Gamaliel, uma das figuras mais ilustres na época do apóstolo Paulo, o desejo desse irmão chamado para o serviço pastoral era que aqueles irmãos cumprissem de fato uma agenda diária de santificação pessoal, como os judeus faziam anualmente no festival da Páscoa. Para o apóstolo, essa ideia de celebrar um rito onde se busca a santificação apenas uma vez no ano, através da morte de um cordeiro, já havia ficado para trás. Ele chama a atenção deles a fim de que esse processo santificador fosse cotidiano. Ele chama a atenção deles acerca da necessidade do uso dos meios de graça, como a oração e como a leitura da Escritura, para a mortificação do velho homem, a fim de que, de fato, aquele fermento que estava no meio da igreja pudesse ser impactado por vidas santificadas, que queriam de fato viver para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, é importante então lembrarmos que a remoção do fermento velho entre os israelitas no Egito, por ocasião da primeira Páscoa, ocorreu em um contexto de muita pressa e simbolizou exatamente a libertação do povo de Deus do jugo da escravidão. Se você voltar a sua Bíblia, lá no texto que foi lido nesta manhã, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 33, também o verso 34 e o verso 39, você vai compreender que de fato Paulo está usando dessa figura de linguagem para chamar a atenção daqueles irmãos que vivessem em santidade e buscassem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 12, 33, 34 e 39, veja aí na sua Bíblia, pois nos diz assim: os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito.
não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Meus queridos, de forma semelhante, retirar o fermento velho da igreja em Corinto era fazer sobressair uma massa nova, que tem uma linguagem aqui carregada de simbolismos, cuja proposta do apóstolo Paulo era da mortificação do velho homem e de fazer avultar o novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras. Vejam que Paulo se apropria do festival da Páscoa no passado. Ele pega a figura do pão asmo para falar sobre a necessidade de santidade, já que aqueles irmãos haviam experimentado o conceito etimológico da Páscoa, que é o de passar por sobre, ou seja, eles haviam migrado da condição de mortos espiritualmente para a condição de vivos em Cristo Jesus, haviam morrido para o mundo e agora ressuscitaram por meio de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, de fato, Paulo olha para trás e percebe que aquelas experiências dos judeus estavam lhe servindo para chamar a atenção daquela igreja, uma igreja tão complicada, de pessoas cujo caráter ainda não havia sido aperfeiçoado, que estavam buscando de alguma forma contaminar a outros, e ele chama a atenção acerca de que eles deveriam viver em santidade, e essa santidade produziria unidade no corpo. É exatamente isso que nós encontramos aqui. Meus queridos irmãos, é como se na prática o apóstolo Paulo estivesse chamando a atenção deles, a fim de que mortificassem o velho homem e fizesse avultar aquilo que Cristo havia realizado na vida deles. E ele faz quando escreve aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso do 5 até o 10, o apóstolo vai tratar exatamente sobre essa mortificação e a necessidade da santificação. Veja, Colossenses capítulo 3, verso do 5 ao 10, a escritura diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meus queridos irmãos, vocês conseguem compreender aqui, nessa linguagem metafórica, o que é de fato, o que significa ser nova massa? Vocês conseguem relacionar este princípio lá do Antigo Testamento, do festival pascal, com a Páscoa, do ponto de vista cristão? Paulo está chamando a atenção dos seus irmãos a que vivessem em santidade. E viver em santidade era revelar a pessoa de Jesus Cristo, que havia justificado e santificado aqueles irmãos. Meus queridos, se vocês ainda não compreenderam o que de fato Paulo está fazendo aqui, com essa linguagem cheia de simbolismo, certamente a parte B do versículo 7 de 1 Coríntios 5 vai lançar luz sobre aquilo que nós estamos expondo nessa mensagem. Veja agora, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, parte B, o apóstolo diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Meus irmãos, é possível que esta declaração do apóstolo Paulo tenha lhe gerado pelo menos duas imagens em sua mente. A primeira imagem era a imagem de um cordeiro que era imolado na véspera da ceia pascal,
quando ele ainda estava no judaísmo. Eu fico pensando que a mente de Paulo estava carregada das informações e de quantas vezes com os seus patrícios, os judeus, ele se juntou durante uma semana para celebrar a Páscoa naqueles moldes do registro de Êxodo capítulo 12. Então esta é a primeira imagem que possivelmente o apóstolo Paulo tinha com essa declaração de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, na última parte. Mas eu penso também, meus queridos irmãos, que havia uma outra imagem, podemos dizer, uma segunda imagem, que eu julgo ter sido marcante e constrangedora para o apóstolo Paulo, que é exatamente a imagem do martírio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo por ocasião do seu sacrifício na cruz do Calvário, e que ele certamente recebeu os detalhes das informações, não apenas entre os judeus, mas também entre os primeiros cristãos, sobretudo os apóstolos, que estiveram ali presentes no ato da crucificação no Gólgota. Meus queridos, é certo que a mente do apóstolo Paulo está encharcada das Escrituras, e como um judeu convertido ao cristianismo, ele preservava passagem do Antigo Testamento que o remetia a tudo quanto está escrito acerca dos vaticínios, das promessas de que o Cordeiro de Deus viria como o sacrifício perfeito, suficiente e eterno, e resolveria completamente, definitivamente, o drama do seu povo. Eu fico pensando que na mente do apóstolo, a proporção que ele registra a primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 5, verso 7, na parte B, estava cheia da Escritura, especialmente daquilo que Isaías, o profeta, registrou no seu livro, já que ele é definido como o profeta messiânico. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, verso do 5 ao 7, você vai ver o que diz a Escritura, apontando para frente, para o Cordeiro de Deus que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Abra aí a sua Bíblia, Isaías 53, a partir do 5 e até o 7 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Meus queridos irmãos e amigos, no Novo Testamento também há muitas passagens que sinalizam o cumprimento da Páscoa entre os judeus no sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de compreender que a morte de Cristo não foi uma representação. Nós precisamos de compreender que não houve um teatro ali para que as pessoas pudessem celebrar alguma coisa. Não, meus irmãos, a morte de Cristo, ela foi vicária, a morte de Cristo foi substitutiva. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz. Ele de fato foi levado como ovelha muda para a cruz do Calvário, onde doou a sua vida em favor de nós. Meus irmãos e amigos, não foi de fato uma representação, e João Batista, ele compreendeu perfeitamente e absolutamente isso. No início do seu ministério, indagado como em um inquérito policial, para que dissesse quem de fato era Cristo, já que ele já havia afirmado que não era o Cristo. Ele então, respondendo às indagações dos judeus, quando ele observa Jesus vindo andando, e João registra isso no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29, quando diz: viu Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, referindo-se ao sacrifício único, perfeito, eterno e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo o lugar onde a Páscoa judaica encontrou significado entre os cristãos, ele disse, veja, Hebreus capítulo 9, verso 26, a Escritura diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Meus queridos, do ponto de vista espiritual, o apóstolo está indicando aos leitores a quem ele endereçou esta carta e consequentemente a mim e a você, nós que já compreendemos o que significa a Páscoa do ponto de vista da Escritura, qual deve ser a nossa relação com esta celebração do ponto de vista do Antigo Testamento. Afinal, nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos o ensino claro: nosso pecado foi pago pelo perfeito sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós olhamos para a Escritura, sobretudo no Novo Testamento, e vamos perceber que Ele nos libertou da escravidão, da culpa, da punição do pecado e nos outorgou a graça da vida eterna, e isso de fato significa Páscoa. É Cristo, a sua obra vicária, substitutiva, aquilo que Ele fez, que nos condicionou a abraçarmos o conceito etimológico de que nós passamos sobre a morte e seremos preservados mesmo na partida para a eternidade, porque nós não fomos destinados para o inferno, já que Cristo pagou o preço como cordeiro imolado, derramando o seu sangue para nos justificar e santificar. Meus irmãos, estas verdades, elas ganham visibilidade e autenticidade no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 5, já caminhando para o final da exposição da palavra de Deus. Veja, 1 Coríntios capítulo 5, verso 8 diz: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Perceba na leitura de 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 8, que há uma clara indicação aqui para celebrar a festa, que inclui um aspecto negativo e outro que podemos definir como positivo. Ele disse, parte A do versículo 8, 1 Coríntios capítulo 5, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade. Meus irmãos, inicialmente, é necessário compreender que o apóstolo aqui não está estimulando ninguém a celebrar a Páscoa nos moldes judeus. É óbvio que eles não podiam mais fazer aquilo. Isso seria uma forma de negar a suficiência do sacrifício do Senhor Jesus. Então não há o estímulo a reproduzir tudo quanto eles viveram nas celebrações lá como judeus. Então é importante compreendermos isso. Segundo, nós devemos pensar que também aqui não há um estímulo à celebração da ceia do Senhor. Aqui ele trata desse tema nessa mesma carta lá no capítulo 11, nós olhamos para essa passagem e vamos perceber que o que temos aqui
é um estímulo à celebração da nova vida que Jesus Cristo gerou para todos aqueles que se arrependeram um dia dos seus pecados e o confessaram como o único e suficiente Salvador. Essa ideia de celebração de uma festividade pascal agora na mente do apóstolo não está mais limitada apenas a uma semana no ano, mas todos os dias nós devemos celebrar a nova vida, a vida que Cristo nos deu, nos libertando do Egito espiritual, da escravidão de Satanás e do pecado, e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. É exatamente isso, meus irmãos, que nós temos aqui. Obviamente que a linguagem aqui é figurada e reflete a consciência de um homem que outrora escravo do pecado, agora sentia no seu interior uma alegria maravilhosa pela libertação do jugo da escravidão espiritual e não geográfica, porque Cristo havia lhe oferecido uma vida plena e abundante. Meus irmãos, outrora morto nos seus delitos e pecados, agora contudo, como parte da igreja, eles são convidados a chegarem a Cristo para celebrar a passagem da morte para a vida. Daí toda a relação que há entre o conceito etimológico da Páscoa no passado e aquilo que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos que fizessem, não mais uma vez no ano, mas todos os dias, celebrando o Cristo que venceu, o Cristo que os libertou, o Cristo que os tirou da condição de escravos e alienados e os transportou para o reino do Filho do seu amor. De fato, meus irmãos, é exatamente isso que todo cristão é chamado a fazer, não apenas uma vez no ano, no domingo da ressurreição, mas todos os dias. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso do 4 até o 5, ele vai chamar a atenção dos seus leitores acerca disso. Veja aí na sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, a Escritura diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a linguagem é continuada, agora não mais em uma celebração, agora não mais uma vez por ano, como muitas pessoas continuam fazendo em nossos dias, mas todos os dias nós devemos celebrar a nova vida, mas todos os dias nós devemos render graça ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que foi imolado, ao Cordeiro que foi sacrificado na cruz, pelo sangue da sua aliança, que nos purificou, que nos redimiu, que nos transportou para a sua gloriosa presença. Daí a necessidade de mortificar o velho homem. Meus irmãos, eis a razão pela qual a celebração da festa nesta passagem não pode ser nem com o fermento da maldade, nem da malícia. E é isso que Paulo vai dizer aqui. 1 Coríntios 5, verso 8 diz: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Você consegue compreender a beleza desse fragmento da Escritura e as implicações para aqueles que de fato um dia receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Veja, sendo o produto de uma vida nova, gerada por Cristo através do seu próprio sacrifício, que nós aprendemos é que não pode mais estar
contaminada pelo pecado. Daí a forma recomendada para a celebração da festa ou da nova vida. E ele diz: celebrem sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, o apóstolo faz aqui um apelo aos irmãos da igreja de Corinto, a fim de que consumam o pão sem fermento, que não esteja contaminado pela maldade do antigo estilo de vida. Ele menciona aqui o pão da sinceridade, cuja ideia é de pureza da mente. Meus irmãos, uma mente cheia da graça e da palavra de Deus será preenchida certamente todo o tempo, não apenas uma vez no ano, em uma celebração pontual, mas todos os dias, como ele mesmo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 8 e 9, afirmou. Veja, Filipenses 4, 8 e 9, chamando a atenção daqueles irmãos que celebrassem também a nova vida gerada por Jesus Cristo. Ele disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, disse o apóstolo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus queridos irmãos, o apóstolo ainda destaca a importância de celebrar a vida, a festa, com os asmos da verdade. E a ideia de verdade aqui é um antônimo de maldade. É importante para nós percebermos que está implícito aqui nesta passagem que a apresentação da celebração da Páscoa com o pão da verdade, considerando a carga de simbolismos que nós temos aqui, que a passagem nos traz, tem relação com a forma pela qual Cristo é definido nas Escrituras. Se temos de fato a mente de Cristo, se a nossa mente está carregada da verdade, da palavra de Deus, se somos um reflexo vivo daquilo que Cristo fez em nós, certamente, meus irmãos, nós teremos a compreensão, à luz da Escritura, que precisamos ser como Ele foi. E Cristo foi definido nas Escrituras desta forma. Veja, João capítulo 6, versos 50 e 51 nos diz: este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Meus queridos, por ocasião da instituição da ceia do Senhor, ele ensinou aos seus discípulos, e Lucas registrou no seu Evangelho, capítulo 22, verso 19, o que segue. Veja, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Meus irmãos, a ideia aqui dos asmos da verdade está estreitamente relacionada ao Cristo, que é a verdade por excelência, e aos seus discípulos, que devem manifestar os seus valores, que devem estar com as suas mentes carregadas e encharcadas da palavra de Deus, que é verdade autoritativa e inerrante. Esta ideia que o apóstolo traz aqui para aqueles irmãos e chama a atenção deles, a fim de que fizessem mortificar o velho homem, a fim de que fizessem avultar o novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então é possível que após tudo quanto vimos até aqui, os seus olhos estejam agora descortinados sobre o que de fato significa a Páscoa para os cristãos. Não mais aqueles simbolismos, não mais essa celebração da sexta-feira santa, do dia da morte,
e o domingo como o dia da ressurreição, mas Paulo quer uma igreja viva, uma igreja autêntica, uma igreja cheia do Espírito, com a mente cheia da palavra de Deus, com seus valores transformados, modificados, impactando a família, impactando a sociedade e vivendo para a glória daquele que os redimiu, que os retirou da condição de escravos em que viviam. É exatamente isso, meus irmãos, que nós aprendemos aqui. E diante disso, nos vêm algumas perguntas. Você já percebeu que a Páscoa cristã, de fato, tem uma estreita relação com a passagem da morte para a vida, e só podem celebrá-la aqueles que de fato experimentaram de Cristo e abandonaram seus pecados e que agora buscam se alimentar dele por meio dos meios de graça, a oração, a leitura das Escrituras e os sacramentos. Jesus diz que quem não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não tem parte com ele. É uma vida de santidade, aperfeiçoamento de santidade e de caráter cristão, que vai fazer com que o mundo olhe para nós e não precise ouvir nada de nós, simplesmente o nosso comportamento, as nossas relações, os nossos valores vão anunciar que Cristo de fato é a nossa Páscoa. É de fato isso, meus irmãos, que nós temos aqui. Então, diante disso, nos vem algumas perguntas. Você tem parte com Ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você se alimenta constantemente dele, da sua palavra? Você tem vida de oração? Você já recebeu o sacramento do batismo, da ceia do Senhor? Você já declarou ao mundo que é crente e que não se envergonha de ser crente, como disse o poeta sacro? Você tem comunhão com a sua morte, com a sua ressurreição, e toma simbolicamente do seu corpo como alimento para a sua alma? Meus queridos irmãos, se de fato as suas respostas a essas perguntas são negativas, é de fato algo que deve nos chamar a atenção, que essas pessoas não podem ainda celebrar a Páscoa, como Paulo escreve aos Coríntios. Contudo, se você de fato recebeu a Cristo, se você de fato compreendeu que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você certamente aprendeu com esta mensagem alguns valores que eu quero agora, na conclusão, trazer à sua memória. Primeiro, que é o sentido etimológico da palavra Páscoa, que é passar por sobre, sinaliza que há de fato uma estreita relação com o fato de que na 10ª praga enviada ao povo egípcio e registrada no livro do Êxodo, Deus resolveu graciosamente, sobrenaturalmente, poupar a vida do povo hebreu do extermínio através da identificação do sangue do cordeiro que foi morto e aplicado ali nos umbrais da porta, para que os primogênitos eles fossem conservados. Mas em segundo lugar, o principal símbolo da Páscoa, meus irmãos, devemos dizer, neste mar de tantos simbolismos e de tantos interesses, não é o coelho, é o cordeiro. Não é o cordeiro um animal, a não ser que seja para os judeus que continuam a celebrar anualmente esta festa, mas para nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos irmãos, se de fato, ao ouvir esta mensagem, se de fato, ao ouvir a exposição dessa passagem da Escritura, você se identifica com essa celebração, no sentido de que a sua vida é nova, bendito seja Deus, porque você não precisa mais celebrar apenas e tão somente esta festa anualmente, mas dia a dia, alimentando-se do Cordeiro e tendo parte com Ele, você celebra intensamente, ainda que nas suas lutas, ainda que nas suas adversidades, a passagem da morte para a vida que Cristo lhe ofereceu.
Contudo, eu quero concluir a mensagem da exposição desse texto, chamando a atenção de você, que tem acesso agora a esta mensagem, e que ainda continua vivendo como se o Cordeiro de Deus não tivesse sido sacrificado na cruz do Calvário. Ora, é para você que eu quero me dirigir agora. Deus está falando com você por meio das Escrituras, e oferecendo o sacrifício do seu Filho, para que você, arrependido dos seus pecados, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possa passar da morte para a vida que só Cristo pode lhe oferecer. A minha oração e súplica é que Deus, por sua graça, possa aplicar a sua palavra ao seu coração, de modo que ele gere em você profundo arrependimento de pecados, a fim de que você confie no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Quero convidá-los a ficar de pé. Nós vamos orar, encerrando o culto nessa tarde.